Recentemente eu vi um vídeo do canal do Ucla, que é um canal voltado pra LoL, então eu não conhecia, mas que tem um vídeo dele que tá começando a viralizar, principalmente dentro do YouTube, justamente porque ele desabafa um pouco sobre o seu trabalho de criação de conteúdo. Como eu falei, é um desabafo pessoal dele, mas acaba que isso reflete um pouco nas pessoas e desmotiva um pouco elas a continuarem com o trabalho de criação de conteúdo, principalmente quando se é um canal pequeno. Então, antes do vídeo, eu gosto sempre de alertar que esses são apenas os meus pensamentos sobre esse determinado assunto. Não significa que você precisa concordar 100% comigo. Você pode tirar suas próprias conclusões. E se for pra falar alguma coisa nos comentários, por favor, faça isso com respeito. Eu também quero pedir pra vocês deixarem um like, comentarem, algo que não precisa ser relacionado com o vídeo, se inscreverem e ativarem o sininho, porque assim vocês ajudam tanto a nossa comunidade a crescer, como também o meu canal a crescer, além de receber vídeos meus e conteúdos parecidos. Como eu acabei enrolando um pouquinho pra gravar esse vídeo, acabou que o Clã postou mais 2 vídeos falando sobre esse mesmo assunto, né? Meio que como uma resposta tanto pro público dele, pros comentários que ele estava recebendo, como também pros reacts de outros youtubers que tinham feito sobre esse vídeo. E em um desses vídeos ele falou sobre um tópico que eu ia citar, mesmo se ele não tivesse falado no vídeo, porque eu vejo muitas outras pessoas falando sobre isso, sobre a questão do superfaturamento. Então a primeira coisa que vem na minha cabeça quando as pessoas falam sobre essa questão do superfaturamento, todas as áreas da vida estão cheias, se você parar pra pensar. Porque eu não acho que uma área esteja realmente superfaturada. Eu só acho que o mundo tá cheio pra cacete e por isso a gente precisa se virar com o que tem. Então acaba que muitas pessoas vão pra uma área que já existe, que já todo mundo já faz, simplesmente porque é o sonho dela. Eu não tô aqui pra falar sobre especializações, sobre sub-áreas específicas dentro de cada curso, de cada faculdade. Mas, pô, se você parar pra pensar, existem muitos psicólogos, existem muitos engenheiros, existem muitos publicitários, e nem por isso eles deixam de fazer as coisas que eles querem pra seguir o sonho deles. Então por que eu vou deixar de criar conteúdo só porque existem muitos outros criadores de conteúdo? Claro, eu entendo que não é só isso. O fator é que nessas áreas de CLT, obviamente você ganha um salário fixo. E aqui no YouTube, ou criação de conteúdo no geral, aqui a gente trabalha mais como autônomo ou empreendedor, chame como você quiser, mas você não tem um salário fixo, você não sabe quanto você vai ganhar ali, e isso ferra muita coisa, e eu entendo isso, porque você não tem uma segurança do quanto você vai ganhar, sendo que você precisa sobreviver e pagar suas contas também. O fato é que aqui, se você parar de postar, independente se você é um canal grande ou pequeno, você para de ganhar. E aí ferra muito, principalmente para o criador de conteúdo que é pequeno ou que acabou de começar. Porque o que acabou de começar provavelmente vai fazer isso por um bom tempo sem ganhar nada. Então vai estar trabalhando sem lucro. Para os canais pequenos, apesar de ganharem alguma renda, não são rendas muito grandes que mantêm eles num alto patamar de vida e também faz com que, pô, já que a gente trabalha como autônomo, se a gente parar de gravar, se a gente parar de postar, a gente para de ganhar, então significa que eu não posso tirar férias, eu não posso tirar um recesso, justamente porque você não vai receber o suficiente para viver no mês. E mesmo assim, eu volto a comparar com as outras áreas de profissão. Por exemplo, se você se forma em psicologia, não significa que você vai ganhar o mesmo tanto que o seu coleguinha que se formou em psicologia ganha. E isso pode acontecer por diversos motivos. Ele pode ter feito um curso que beneficiou ele pode estar um cargo acima, ele pode só ter tido sorte e ter ganhado aquela vaga por indicação. E na internet isso também pode acontecer, porque nas áreas profissionais da nossa vida de CLT, ou quando você faz um curso, enfim, você geralmente começa ganhando pouco e depois você vai evoluindo e vai ganhando mais. E aqui na internet não é muito diferente, a única questão é que é muito mais difícil. Então, na internet você às vezes começa ganhando nada, depois você começa a ganhar um pouquinho e quem sabe você vai aumentando isso. Para você aumentar o seu salário, você necessariamente precisa aumentar o tanto de visualizações e de engajamento, e esse é o problema. Você depende muito da questão da viralização, de como as pessoas veem você, como elas veem o seu conteúdo, se você bombou e fez um vídeo que viralizou muito, saiu muito da sua bolha. E às vezes você pode até ser como canais muito grandes, onde a gente vê, por exemplo, Selbit, Alanzoca, Brino, que é um que viralizou muito recentemente, que se mantém nisso. O problema é que muitas das pessoas viralizam e perdem isso, né? Elas não se mantêm lá em cima no engajamento. E veja bem o que eu falei. Você pode fazer isso acontecer,
mas não depende só de você, e esse é o problema. O Selbit falou uma coisa muito interessante que eu vi uma vez sobre a criação de conteúdo, porque ele falou que, na verdade, a internet é como uma loteria um pouco mais fácil. Então, você consegue fazer a sua criação de conteúdo, você pode chegar a viralizar e a se manter e a ser um grande nome na internet, como você também pode só viralizar e cair, porque tudo depende do público também. Claro, uma parte depende de você, mas uma parte também depende do público. Minha principal dica para qualquer coisa sobreviver à internet é: considere a internet uma loteria um pouco mais fácil. Para começar a ganhar vida na internet, você tem que considerar que você vai ter sorte. Então, faça o seu plano número A ser vai dar tudo errado. Porque se der certo, show. Porque se der errado, você fez um bagulho que você curtiu, pelo menos. E aqui eu quero falar um pouco das tendências. Por que eu quero falar sobre isso? Foi um tópico que algumas pessoas que fizeram react sobre o canal do Ucla falaram no primeiro vídeo dele, falando que talvez o canal dele não tenha crescido porque ele é muito nichado. Se ele não seguir as tendências, e eu tô dando só um exemplo, se ele não seguir as tendências, pode ser que o engajamento dele também caia. Então a gente tem que ter noção de que a criação de conteúdo ela também avança com o passar dos anos. O YouTube não é o mesmo de 2016, as tendências não são os mesmos, os tipos de vídeo, os tipos de edição, tudo isso muda. E se você não mudar com a tendência, o seu canal também pode perder visualização, logo você perde engajamento e dinheiro. E é claro, você também tem que estar ciente de que você tem que fazer um conteúdo que te agrade. Não adianta nada você vir aqui trabalhar, né, fazer vídeos, obrigado, simplesmente para ganhar o seu dinheiro e não estar feliz com isso. Mas você também tem que estar ciente de que isso pode prejudicar o seu trabalho. E assim, no vídeo, o Ucla, ele fala, eu não lembro em qual dos vídeos, mas eu acho que não é o primeiro, ele fala sobre alguns criadores de conteúdo que vêm aqui só postar as coisas que estão de tendência, né, e ganham milhares de visualizações, e no fim eles fazem isso por pura obrigação, não estão felizes com isso, só querem o dinheiro. E aí eu te pergunto, qual profissão que não é assim? Que profissão que não faz o que faz porque precisa do dinheiro no final do mês para sobreviver? Porque é assim que a sociedade funciona, eu preciso do dinheiro para viver no final do mês. É claro, eu não tô aqui para apontar o dedo na sua cara e falar que você precisa fazer um canal de react porque é isso que tá na moda. Mas olha, existem várias outras tendências que estão na moda e que você pode tentar se encaixar. Você também pode tentar ter 2 canais. Faça um de react, se isso te agrada minimamente, e faça o seu conteúdo que você já fazia normalmente. Você se mantém nos 2. Claro, existem muitos poréns nisso, eu entendo, mas eu tô dando só um exemplo de como você pode continuar tanto com o que te agrada, tanto com as tendências de hoje e ainda pegar visualizações nos 2 canais. O problema é que existe essa questão do tempo e do dinheiro, né? Principalmente para canais pequenos ou que acabaram de começar. Então, para os criadores de conteúdo pequenos, como eu, por exemplo, a única dica que eu posso dar é tentar se encaixar nas tendências e tentar inovar por si mesmo. É muito mais difícil pra gente porque a gente não paga editor, a gente não tem uma agência que cuida das nossas coisas, a gente não tem nenhum tipo de parceria, a gente não tem nenhum tipo de renda, renda pela internet. Então fica muito difícil de fazer as coisas sozinho e ainda ter tempo pra fazer um segundo canal ou fazer live e postar os cortes dessa live. Então realmente eu entendo que essa questão do tempo e do dinheiro é muito difícil, só que ainda dá pra fazer de alguma forma. O que eu faço? Eu entendo que o meu canal também é muito nichado e eu tenho ciência disso. Então, o que eu tento fazer é tentar melhorar na minha edição e na qualidade de vídeo, sempre pesquisar novas tendências em outras redes sociais, porque eu não faço conteúdo só aqui no YouTube. E claro, não tem um jeito fácil de se fazer isso. Eu entendo que é mais fácil do que um trabalho CLT. Eu não tô aqui pra ficar comparando absolutamente nada. Mas não é tão simples quanto as pessoas acham, principalmente se você faz um vídeo roteirizado, onde você precisa do roteiro, você precisa gravar, você precisa editar, você precisa postar em todas as redes sociais e tudo isso por si mesmo. Então, é tudo uma questão de organização. E aí, cada um tem a sua própria organização e até achar essa organização fica um pouco difícil. E aí, uma das vantagens é isso, né? Eu sou um canal pequeno e nesse meio tempo, como eu não tô ganhando renda e nada disso, eu tenho como errar agora.
eu posso fazer todos os erros possíveis, eu tô fazendo algumas testagens diferentes enquanto estudo e ainda consigo me organizar. E aí eu tô aproveitando que por enquanto eu não tenho renda sobre isso e isso não vai me afetar significativamente nessa parte da minha vida. E uma coisa que o Ucla fala em um dos vídeos dele, se eu não me engano é o último que ele fala isso, é que ainda em 2024, mesmo depois dele ter feito esse vídeo, mesmo depois das respostas, mesmo depois de ter visto os comentários de todo mundo, ele ainda não recomenda a criação de conteúdo pra ninguém. Ou então ele recomenda como uma forma de segundo plano, né? Sem deixar os estudos de lado, sempre fazendo faculdade ou cursos ou coisas do tipo que te mantém meio que com um plano B, né? Se tudo der errado na internet. E aí ele não falou sobre isso, mas eu acho válido você também poder pensar nisso como um tipo de renda extra ao invés de trabalhar especificamente com isso. Então, primeiro de tudo, o que ele falou é muito importante e isso deveria ser dito em qualquer situação. Não deixa os seus estudos de lado, principalmente se você está na escola. Se você viraliza na internet, a chance de você se manter nessa viralização, né, se manter nesse patamar, é muito difícil. Então, não fica contando só com isso. Vai estudar, vai terminar pelo menos o seu ensino médio. Não sabe o que fazer de faculdade? Você não é obrigado a fazer, mas você pode muito bem estudar para cursinho, você pode fazer cursos de especialização que não necessariamente são pagos. Você pode tentar achar um emprego, mesmo que CLT, mesmo que de meio período, mesmo que de jovem aprendiz, que seja um pouco mais favorável com os seus horários de criação. Só não fique parado, sabe? Não sobre isso, não sobre os estudos. Eu até achei isso legal dele falar de deixar o YouTube um pouco de segundo plano, justamente porque entra num assunto de renda extra. Não necessariamente você precisa trabalhar com criação de conteúdo, com as etapas certinhas, fazendo tudo para postar em todas as redes sociais e, sabe, ser um grande influenciador. Não. Você pode simplesmente tratar isso como uma renda extra. Você vai ter o seu trabalho normal que você já tem na sua vida e aí você pode simplesmente ir postando alguns vídeos que você acha legais sobre a sua vida, sobre a sua rotina, sem muita coisa no vídeo, justamente porque o seu intuito não é necessariamente viralizar, e sim manter a renda extra. Então, não necessariamente você precisa seguir todas as tendências, você precisa se virar nos 30 para ter tempo e dinheiro para fazer as coisas. E eu acho que isso é interessante principalmente para pessoas que têm lojas ou que são vendedoras de alguma coisa e que, enfim, podem crescer na internet, onde você divulga o seu produto. E aí, no final, como eu falei, eu só acho que o Ucla não seguiu as tendências na internet. E ele ficou meio chateado com isso. Claro, né? Todo mundo ficaria chateado com isso. Igual eu falei, o vídeo dele é de um desabafo sobre isso. Mas eu acho que, não necessariamente falando pro Ucla, mas para alguns criadores de conteúdo que pensam em desistir ou pensam em nem começar, eu acho que existem várias formas de você seguir essa tendência. Tanto mantendo o seu conteúdo fazendo aquilo que você gosta, como fazendo a tendência que o público quer ver, quanto tentando inovar em alguma outra forma. E aí, como eu falei, como o canal dele é muito nichado, eu acho que isso também prejudica um pouco, né? Então, seria o fator dele criar outro canal ou uma live com algum outro conteúdo que fosse um pouco mais abrangente ou que saísse um pouco dessa bolha do LoL. Eu sei que é um pouco difícil quando se tem um público muito nichado também, porque o público que segue ele é nichado sobre LoL, mas tem como se fazer isso de algumas outras formas. E na verdade eu acho que é isso que é tão bom nos reacts, né? Porque assim, é o que as pessoas gostam de assistir. Porque quando tem um criador de conteúdo fazendo um conteúdo de react, ele pode assistir naquele mesmo dia 5 diferentes tipos de vídeos diferentes, sabe? Então ele pode chegar a fazer conteúdo sobre assuntos diferentes. E isso pega muitas bolhas diferentes, então fica um pouco mais abrangente. Então, eu acho que o meu conselho é faça a criação de conteúdo. Isso pode mudar a sua vida, isso pode conseguir fazer o seu canal crescer e você alcançar um sonho seu, mas tenha ciência de que não é tão simples igual as pessoas falam e não é as mil maravilhas que as pessoas falam. Existem muitos problemas, principalmente quando se está começando e quando se está começando sem ajuda nenhuma. Eu falei sobre essa questão de fazer tudo sozinha, né? Porque eu sou um canal que tô começando sem nenhuma ajuda de ninguém. Eu não conheço ninguém que faça criação de conteúdo e isso é muito difícil porque eu vou muito na base da tentativa e erro, né? Porque cada pessoa fala uma coisa diferente.
Então, eles falam, poste 5 vídeos por dia no YouTube, poste 3 vídeos por dia no TikTok, poste não sei quantas vezes no dia no Instagram. E aí, sabe, cada um fala uma coisa diferente, horários diferentes, como fazer as coisas de forma diferente, e acaba que você fica um pouco perdido. Hoje mesmo apareceu um vídeo pra mim que eu fiquei muito chocada, porque eu não caio mais nessa, porque é um cara com uma thumbnail super, assim, que chama a atenção, com muito dinheiro e muito número, falando, tipo, como ganhar 3.000 reais no seu primeiro vídeo no YouTube. Tipo assim, eu tô aqui pra falar que isso é uma pura mentira, sabe? Se você é uma pessoa que é completamente desconhecida, que nunca viralizou, que não conhece ninguém que é da área de criação de conteúdo que possa te indicar, você não vai ganhar 3.000 reais no seu primeiro vídeo. Então, esses vídeos que fazem isso, eles só fazem isso pra chamar atenção, principalmente de canais pequenos que acabaram de começar. Porque aí eles falam, ai, olha aqui, como você pode ganhar não sei quantos milhões de reais com 4 vídeos no YouTube. Como você pode ganhar 1 milhão de visualizações no seu primeiro vídeo no YouTube. Ah, vai aqui, compra o meu curso, sabe? Não tô falando que todo mundo que faz esse tipo de vídeo é mentiroso. E nem todo mundo que tem os cursos sobre isso também é mentiroso. Só que toma cuidado com o que você tá investindo o seu dinheiro, principalmente se você já não tem muito. Existem muitas formas de você fazer criação de conteúdo na internet, com várias redes sociais diferentes, vários assuntos diferentes, né? E existe uma forma de você fazer isso, inclusive sem pagar nada, né? Sem necessariamente ter ajuda, apesar de ser mais difícil. E fica ciente de que não é só as 1.000 maravilhas que eu falei, mas também que é um pouco difícil no início, é natural. Porque, pô, você tá começando agora, ninguém te conhece, você tem que fazer o seu conteúdo chegar pra eles, sendo que existem outros criadores de conteúdo que também estão vendendo o seu conteúdo na internet. Então, só não desista de primeira, tá? Tenha ciência de que é difícil, de que alguma hora vai dar certo, como pode também não dar. Então, não fique só focado no YouTube. Foca na sua vida pessoal, nos seus estudos, no seu trabalho. Tente achar alguma outra área que seja um pouco mais correlacionada com o YouTube, com marketing, publicidade, que talvez te agrade, mas não foca só no YouTube, não fica parado todo esse tempo, porque no YouTube, pelo menos no início, se você não viraliza, é muito mais fácil que você trabalhe mais do que você ganhe, igual eu falei. Então pode ser que você fique um grande período de tempo sem ganhar nada, só trabalhando. E aí, às vezes, isso pode cansar, mas tente, tá? Eu não tô aqui pra falar pra você parar, eu tô aqui pra falar pra você tentar, porque quem não tenta não consegue nada. E claro, não tenha medo de errar, porque é isso que acontece. Aqui eu tô errando milhares de vezes. Eu tô errando nas postagens, tô errando nos horários, tô errando no tipo de conteúdo que eu tô fazendo, eu tô errando em absolutamente tudo, porque eu posso errar. Também ouça as pessoas na internet, ouça as críticas construtivas delas, e não os hates, mas ouça, sabe? E sempre tenta ter esse tipo de comparação saudável com outros canais, no sentido de eu quero fazer um conteúdo parecido com esse e para isso eu preciso fazer isso daqui. Faça o melhor para alcançar o que você quer.